Santo ter descido uma voz do alto, pega e diz: eis aí o meu filho amado em quem me compraz. Aleluia. Nós podemos destacar aqui que o céu não se abre quando depois, antes de Jesus ter orado. O céu passa a se abrir, o Espírito descer e Deus falar depois que Jesus ele ora. Aleluia. Então Jesus ele levava uma vida de oração. Jesus orou na Santa Ceia. João capítulo 17, Jesus ele intercede pelos seus discípulos. Jesus ele disse para os seus discípulos, irmão Douglas: rogai ao Senhor da seara para que envie ceifeiros à sua seara. Então, para que Deus envie ceifeiros, nós temos que rogar, nós temos que orar. E Jesus ele instruía os discípulos acerca da oração. Jesus ele falou, ele ensinou os discípulos a orar. Os discípulos pediam para Jesus para ensinar eles a orar. E Jesus responde para os discípulos dizendo que vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu. E os irmãos conhecem essa oração que Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. A Bíblia nos diz que Jesus se retirava para orar. A Bíblia nos diz então que Jesus ele tinha uma vida de oração, se retirava para os montes para orar. Mas outro ponto que devemos destacar na vida de Jesus, que a vida de Jesus, irmão Douglas, não era só baseada na oração. A vida de Jesus também era baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele cumpriu a palavra de Deus. Jesus disse: eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Aleluia. Certo dia, irmão Douglas, Jesus ele está na sinagoga. E ele pede lá para os mestres da lei, para os estudiosos, para darem um livro para ele ler. E o livro que os estudiosos dão para Jesus era o livro do profeta Isaías. Alguns estudiosos vão dizer que o profeta Isaías, irmão Douglas, ele pode ser considerado como, o livro do profeta Isaías pode ser considerado como uma mini Bíblia. Por que pode ser considerado como uma mini Bíblia? Porque tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Alguns estudiosos vão dizer que o livro de Isaías também pode ser chamado de o quinto evangelho, porque muito falou Isaías acerca do Messias. Então Jesus ele pede aquele livro, irmão Douglas, para os estudiosos, e eles dão o livro de Isaías para Jesus. E quando Jesus ele abre o livro, quando ele abre a escritura, irmão Aneli, está escrito lá: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu para evangelizar os pobres. Aleluia. Então Jesus ele abre, ele lê aquela palavra, e quando ele acaba de ler, ele devolve para os mestres da lei, ele devolve para os fariseus, para os escribas aquele livro, e ele diz: esta palavra se cumpriu no meio de vós neste dia. Aleluia. Então Jesus ele tinha uma vida por dentro da escritura. Glória a Deus. E é interessante destacar que quando Jesus, irmã Ângela, ele vai lá e pede o livro, a Bíblia diz que era um costume dele, irmão Douglas, era um costume dele, nos sábados, ir lá e pegar o livro e se alimentar da palavra de Deus. A Bíblia também nos diz que Jesus com 12 anos, Jesus ele está no templo. O que Jesus com 12 anos, irmão Valdemir, está fazendo no templo? Ele está lá estudando, ele está lá interrogando sobre a palavra de Deus. Porque desde pequeno Jesus ele tinha uma vida baseada na palavra de Deus. E nós vivemos numa geração, irmão Douglas, aleluia, uma geração que não está fazendo como Jesus, uma geração que não está tendo uma vida por dentro da palavra de Deus. E eu quero aplicar na minha, na sua vida nessa noite. Passe a ter uma vida por dentro da palavra de Deus, que assim você vai ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Assim o Espírito Santo vai começar a falar contigo. Assim o Espírito Santo vai continuar, se já está falando, a falar contigo. Passe a ter uma vida por dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus é um mapa para todos nós. Assim como para os irmãos, assim como para mim, para o Douglas. A palavra de Deus é um mapa que vai nos guiar a nossa vida. Tudo que nós necessitamos está por dentro da palavra de Deus. Ali no capítulo 4, quando Jesus ele é tentado por Satanás, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele usa o quê? A palavra de Deus. Porque Jesus ele tinha uma vida por dentro da palavra de Deus. E Jesus ele disse um certo dia para os seus discípulos: vocês eram
porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E nós vivemos em uns dias que às vezes nós temos errado, porque nós deixamos de conhecer as Escrituras, nós deixamos de mergulhar nas Escrituras, nós deixamos de se aprofundar neste poço inesgotável. Aleluia. Então nós temos que ter uma vida por dentro da palavra de Deus, nós temos que ter uma vida de oração, uma vida por dentro da palavra de Deus. Mas a Bíblia também nos diz que Jesus ele usava esta palavra não somente para o seu benefício, mas ele usava, irmão Douglas, esta palavra para evangelizar os pobres no sentido pobres de espírito. Jesus ele pregava tanto para ricos como tanto para pobres, porque Jesus, o foco dele era o coração, independente o grau da sociedade da pessoa, Jesus ele olhava para o coração da pessoa, porque tem pessoas nessa noite que Jesus ele está sondando o coração. Jesus não está olhando para a tua aparência. Aleluia. Jesus está sondando o teu coração, está dizendo: ei, passe a ter uma vida por dentro da minha palavra, que eu vou começar a se revelar para ti. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto a ser destacado. Primeiro, oração sobre a vida de Jesus. Segundo, palavra de Deus. E o terceiro, jejum. Quando nós falamos, irmão Douglas, sobre o jejum, nós falamos sobre um grande sacrifício que nós temos que fazer. Um certo dia, os discípulos de João Batista, meus irmãos, eles chegam melhor dizendo, para Jesus, e eles interrogam Jesus dizendo: por que nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? E Jesus responde, irmão Neri, para os fariseus, para os discípulos de João Batista, melhor dizendo, Jesus responde dizendo: não podem. Os filhos, eles não podem jejuar agora porque o mestre está com eles. Jesus disse: não podem os filhos das raposas jejuar enquanto a raposa está com ele. O que Jesus estava dando a entender? Eu não lembrei muito dessa passagem, mas Jesus estava dizendo ali para aqueles que vieram interrogar ele, dizendo: agora eles não vão jejuar, mas vai chegar dia que eles vão ter que jejuar. Então Jesus ele conta com o nosso jejum, Jesus ele conta com o nosso sacrifício diante da presença de Deus. E você pode estar pensando: para que nós devemos jejuar? Para que nós devemos oferecer o nosso corpo diante de Deus? Para mortificar os nossos desejos carnais. O jejum, o maior objetivo do jejum é a mortificação dos nossos desejos da carne. O jejum ele não serve para nós jejuarmos para ganhar um carro. O jejum ele é focado para o lado espiritual. Então o jejum de Jesus ele jejuava. Neste capítulo 4, onde nós estamos fazendo essa aplicação, a Bíblia diz que Jesus ele foi cheio do Espírito Santo para o deserto, e lá ele passou 40 dias e 40 noites em jejum. A Bíblia não diz se Jesus ele ficou sem beber e sem comer e sem beber, mas a Bíblia diz que Jesus ele sente fome, porque Jesus ele estava jejuando naquele momento. Então Jesus, em meio ao deserto, em meio a dificuldades ali no deserto, Jesus ele estava jejuando, Jesus ele estava se preparando, Jesus ele estava sendo revestido do poder espiritual, porque Jesus ele estava jejuando. Eu quero aplicar na minha e na sua vida. Talvez você tenha passado dificuldades, talvez o teu coração tenha se entristecido, talvez você está olhando para as circunstâncias da vida e está dizendo: o que eu faço? O que eu devo fazer? E Deus está dizendo pela sua palavra: ei, comece a ter uma vida baseada nesses três pontos destacados. Comece a ter uma vida de jejum. Comece a ter uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo está com os olhos sobre ele como um
chama de fogo sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. E Jesus, ele quer ter algo mais profundo contigo. O desejo de Deus sempre foi, meus irmãos, ter algo profundo, algo íntimo com nós. Mas é tão difícil nos dias de hoje nós se achegarmos a Deus, porque é uma batalha espiritual. Porque acontecem algumas coisas nas nossas vidas que nos impossibilitam de chegarmos a Deus. Aleluia. Irmão Claudemir destaca uma dessas coisas, o pecado. O pecado, irmão Douglas, é a única coisa que separa Deus do homem. Quando nós passamos a pecar, Deus ele se retira. Quando nós passamos a cometer iniquidade, Deus ele se retira. Porque o Espírito Santo ele quer estar num ambiente propício para ele habitar. Aleluia. Então que nós possamos dar liberdade para o Espírito Santo agir em nossas vidas. Aleluia. Voltando agora para o capítulo 4. Já destacamos aqui então essas três bases para nós sermos cheios do Espírito Santo. Ainda no versículo 1, a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui nós podemos, irmão Douglas, entender sobre ser guiado do Espírito Santo. Jesus ele foi direcionado, Jesus ele foi guiado, Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Aleluia. Porque talvez você tenha passado dificuldades na sua vida. Você tem olhado e não sabe, você tem olhado para o ambiente ao redor da sua vida e você tem dito o que eu faço, qual escolha eu devo tomar, aonde eu devo ir, o que eu devo fazer. E Deus está dizendo nessa noite pela palavra: ei, dê liberdade para o Espírito Santo guiar. Aleluia. Dê liberdade para o Espírito Santo te direcionar. Aleluia. Em todas as áreas da sua vida. Ei, o Espírito Santo quer guiar a sua vida. O Espírito Santo quer transformar a sua vida, mas você precisa dar esta liberdade. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer, irmão Douglas, que certo dia os discípulos estão pescando. Os discípulos eles pescam a noite inteira, irmão Nery. E Jesus ele chega e Jesus diz, os discípulos dizem para Jesus: nós pescamos a noite inteira, mas nós não apanhamos sequer um peixe. E daí Jesus olha, é interessante que Jesus ele olha, irmão Michael, ele olha para os discípulos e ele diz: ei, lança a rede ao lado direito do mar. Ei, vão a águas profundas, vão às águas altas e lancem a rede ao lado direito do mar. E quando, irmão Douglas, os discípulos eles lançam sobre a direção de Jesus, quando eles lançaram sobre a direção deles, eles não apanharam sequer um peixe. Mas quando eles lançaram na direção de Jesus Cristo, eles puxam a rede e as redes quase se romperam. Aleluia. Aleluia. Que eles apanharam. Porque é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Deus ele quer te abençoar. Deus ele quer transformar a minha e a sua vida. Mas é preciso tu dar liberdade para o Espírito Aleluia. Santo guiar a sua vida. Aleluia. Glorificado, exaltado. Santo é o teu nome. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer também, no Antigo Testamento, irmão Valdemir, que Deus, um certo dia, Deus ele chama um homem, e este homem, ele é conhecido como Pai de Nações. Este homem teve o seu nome alterado pelo próprio Deus. Se chamava Abrão e foi chamado de Abraão. Então, certo dia, Deus ele se estende a Abrão e ele diz: ei, sai do meio da tua parentela e vai aonde eu te direcionar, vai aonde eu te mostrar, vai aonde eu te dizer. Então, ali Deus estava dizendo ali para Abraão: ei, Abraão, tu vai ter que deixar algumas coisas e tu vai ter que obedecer a minha voz. Deus estava fazendo Abraão renunciar a algumas coisas. Deus estava dizendo ali para Abraão: Abraão,
tu vai ter que deixar os teus parentes e tu vai ter que ter fé para acreditar que eu vou te direcionar. Aleluia. Então Deus ali, irmã Ângela, Deus ele diz para Abraão: ei Abraão, vai porque eu estou te mandando. E Deus ele chama Abraão, Deus ele convoca Abraão e Deus ele direciona Abraão para uma outra terra. E assim Abraão com fé, Abraão acreditando em Deus, ele renuncia algumas coisas, ele deixa algumas coisas, que é isso que nós temos que fazer. Tem coisas que nós temos que deixar. Aleluia. Vai ter coisas que nós vamos ter que renunciar. Não só os irmãos, mas eu próprio aqui. Nós todos temos que deixar algumas coisas. Aleluia. Isso vai requerer algo de nós. O chamado de Deus nas nossas vidas vai requerer algo a nós pagar um preço. Glória a Deus. Nós vamos ter que deixar algo, irmão Douglas. E nós vamos ter que colocar a nossa fé em Deus e deixar o Espírito Santo guiar a nossa vida. Nós temos que colocar a fé em Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agir. Aleluia. Mais um exemplo sobre a direção. A palavra de Deus diz, irmão Douglas, que no Novo Testamento, um certo dia Paulo ele está indo no caminho a Damasco. E quando Paulo ele está indo, irmão Valdemir, caminho a Damasco, Paulo ele cai. A Bíblia não diz que Paulo ele estava num cavalo, que a Bíblia não é específica, mas a Bíblia diz que Paulo ele cai quando ele ouve uma voz e quando um resplendor vem sobre a vida dele. E depois Paulo ali ele fica cego e Deus diz para ele ir em um certo lugar. E Paulo ele vai, porque Paulo ele acreditou em Deus e Deus direcionou Paulo a uma certa casa onde ele foi. Então, depois de um tempo ali, Deus ele envia cura para Paulo. Deus ele chama Ananias e diz: Ananias, vai onde que eu vou te mandar. E Ananias vai lá, ele põe as mãos sobre a cabeça de Paulo e diz: recubra a vista. E quando Ananias ele coloca as mãos sobre a vida de Paulo, Paulo ele volta a enxergar, porque Paulo ele acreditou no chamado de Deus nas suas vidas. Paulo ele teve uma fé, Paulo ele colocou uma fé na presença de Deus. E ele começou a ter visão novamente. Aleluia. Então nós temos que deixar o Espírito Santo direcionar nossas vidas. Nós temos que deixar de tomar as nossas próprias direções e deixar o Espírito Santo guiar. Deixar o Espírito Santo direcionar as nossas vidas. Deus. Porque o Espírito Santo tem projeto em muitas pessoas. O Espírito Santo tem obras grandiosas para realizar na minha e na sua vida. Mas o Espírito Santo está dizendo para pessoas: ei, deixa eu guiar a sua vida. Aleluia. Deixa eu direcionar a sua vida. Glória a É Deus. necessária para mim guiar a sua vida. O Espírito Santo tem projetos em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus da glória. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. No versículo 3 do capítulo 4, começa a tentação do diabo sobre Jesus. Jesus ele está preparado, irmãos, ele está forjado, e chega um momento que o Espírito Santo direciona Jesus a passar por tentação. Chega um momento que Jesus ele vai ter que enfrentar, irmão, um vale, dificuldade, ele vai ter que passar por um processo. Aleluia. Nós vemos nos nossos dias muitas pessoas que quando chegam neste processo, neste vale, direcionados pelo Espírito, elas não suportam. Porque, irmão Claudemir, que essas pessoas quando são direcionadas pelo Espírito ao deserto, elas não suportam? Porque elas não foram cheias do Espírito Santo enquanto não estavam no deserto. Então é o que Deus quer dizer para pessoas nesta noite. Ei, daqui uns dias Deus talvez vai levar pessoas ao deserto, e por isso Deus está dizendo: ei, passa a ser cheio do Espírito Santo, porque vai chegar momentos na sua vida que você vai passar por dificuldade, que você vai passar por batalhas espirituais, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Aleluia. Para suportar essas batalhas espirituais. Glória a Deus. Aleluia. Então Jesus,
ele é cheio do Espírito Santo. E Jesus ele começa a ser tentado no versículo 3. Irmão Valdemir, no versículo 3, o diabo ele diz para Jesus assim: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Primeira tentação do diabo sobre Jesus, irmão Lucas. O diabo, talvez ele tentou algumas vezes levantar o ego de Jesus. É interessante que o diabo ele nunca conseguiu isso sobre Jesus. Eu vi algum pregador dizer estes dias que se o diabo ele não derruba alguém por crítica, ele vai tentar derrubar por elogios. E é isso que ele queria fazer com Jesus, irmão Lucas. Estava armando ali um plano para derrubar Jesus através do seu ego. Ele queria que Jesus levantasse o seu ego. Ele queria que Jesus se exaltasse a si próprio, buscasse o seu benefício. Aleluia. Mas o diabo não conseguiu isso, irmão Lucas. Eu posso provar isso na Bíblia, eu posso, que o diabo não conseguiu isso. A Bíblia nos diz, irmão Douglas, que um certo dia chega um jovem rico, e esse jovem ele diz para Jesus: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde, irmão Aneri, diz para esse jovem: não há um só que é bom, que é Deus? Jesus podia dizer ali: isso eu sou bom, isso eu posso, isso eu tenho poder. O jovem rico estava dizendo para Jesus: o Senhor é bom. E Jesus respondeu dizendo: eu não sou bom, quem é bom é Deus. Ali, naquele momento, Jesus ele nos dá uma lição nessa noite. Porque vai ter pessoas que Deus vai levantar, vai ter pessoas que Deus vai exaltar, mas Deus está dizendo: ei, cuidado para o diabo não levantar o teu ego. Cuidado para o diabo não te derrubar através dos elogios que muitas pessoas vão te trazer. Mais um Deus exemplo, poderoso, Deus. Mais um exemplo de Jesus dando toda a glória para Deus. A Bíblia diz, irmão Douglas, que um certo dia Jesus ele expulsa os demônios do endemoniado gadareno. E Jesus ele liberta, ele transforma o endemoniado gadareno. E quando Jesus ele acaba de transformar a vida daquele homem, ele diz para Jesus: mestre, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus responde para aquele endemoniado gadareno, o irmão Michael, e ele diz assim para o endemoniado gadareno: vai para a tua família e diga quão grandes coisas Deus te fez. Jesus podia dizer ali, irmão Douglas, porque foi Jesus libertou o endemoniado gadareno. Jesus podia dizer ali, irmã Ângela, para o endemoniado gadareno, dizendo: vai para a tua família e diz quão grandes coisas eu te fiz. Mas não, Jesus ele diz para o endemoniado gadareno e fala assim: vai para a tua família, mas diz para eles quão grandes coisas Deus te fez. Aleluia. Jesus ele levava toda a honra, toda a glória e toda a exaltação para Deus. É isso que nós temos que fazer nesses últimos dias. Nós temos que levar toda a glória para Deus. Nós temos que dar toda a glória, todo o louvor para Deus. Porque Deus ele é Deus que merece toda a honra. É Deus que merece toda a glória. Aleluia. E todo o louvor. Para encerrar no versículo 6. Aleluia. Mais uma tentação de Satanás sobre Jesus. Satanás ele diz para Jesus: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Aleluia. É uma área, irmão Douglas, que Satanás ele tem atacado muitos jovens. Não só jovens, como também adultos, mulheres, todos os servos de Deus. Aleluia. Deus ele tem atacado nessa área. Satanás, melhor dizendo, ele tem atacado nessa área. Satanás ali ele queria paralisar Jesus e o seu ministério com os prazeres deste mundo. Satanás ele chegou para Jesus e disse, em outras palavras, Satanás ele estava dizendo, irmão Michael, para Jesus assim: eu te dou tudo o que tu quiser,
mas tu tem que se prostrar e me adorar. É isso que Satanás ele está oferecendo bandejas para pessoas nesta última hora. Ele está dizendo: ei, você tem que, para você ganhar essas coisas, para você conseguir essas coisas, você tem que se prostrar através das tuas atitudes e adorar Satanás. Então Satanás ele tem trabalhado nessas áreas, né, em algumas vidas para destruir as nossas vidas. Ele está nos oferecendo coisas e mal sabemos nós muitas das vezes que depois de Satanás ele nos dá algumas coisas que não agradam a Deus, depois Satanás ele dá uma rasteira. Esse é o objetivo de Satanás, ele oferece coisas bonitas aparentemente para as nossas vidas. E depois que nós agarramos aquelas coisas, aqueles prazeres momentâneos, acaba o momento, Deus poderoso. acaba o momento e o nosso coração volta a se encher de tristeza, porque Deus está dizendo para pessoas nessa noite aqui: você tem procurado alegria em algumas coisas, você tem procurado gozo em algumas coisas, mas Deus está dizendo: essa tristeza do teu coração eu quero tirar. Aleluia. Essa tristeza do teu coração eu quero tirar e quero te dar o Meu prazer da Deus. salvação. Aleluia. Quero te dar a alegria indiscutível da salvação. Aleluia. O Espírito Santo quer encher o teu coração de gozo, mas para isso você precisa negar essas bandejas do diabo. Aleluia. Você precisa se agarrar com Jesus. Você precisa dizer para Jesus: Jesus, direciona a minha vida. Jesus, Aleluia. eu entrego a minha vida nas suas mãos. O Espírito Santo quer transformar a Glória minha e a a sua Deus. vida. Aleluia. O Espírito Santo quer trabalhar em nossas vidas. Se colocamos de pé nessa noite, em nome de Aleluia. Jesus, o Espírito Santo ele tem grandes obras, meus irmãos. O Espírito Santo ele tem um grande amor pela minha e pela sua vida. O Espírito Aleluia. Santo, nós não sabemos muitas vezes quão grande amor Deus ele tem por Aleluia. nossas vidas. Muitas pessoas talvez estão te criticando, muitas pessoas talvez estão te apontando, mas o Espírito Santo está dizendo: Aleluia. ei, se coloca na minha presença, eu quero sarar tuas feridas, eu quero te abraçar, quero te conceder o meu amor, porque a palavra de Deus diz que Deus ele é amor. O Espírito Santo quer abraçar a sua vida, o Espírito Santo quer te conceder um amor, o Espírito Santo quer ter uma comunhão, uma intimidade. Glória a Deus. O Aleluia. Espírito Santo quer transformar essa tristeza do teu coração em uma alegria incomparável com essa tristeza. Aleluia. Nós vamos orar nessa noite para que Deus possa nos encher dessa alegria, desse Aleluia. gozo da salvação. Glória a o Espírito Deus. Santo Aleluia. possa direcionar nossas vidas, porque o Espírito Santo nos ama muito. O Espírito Santo ama muito a minha e a sua vida. O Espírito Santo quer trabalhar, quer agir sobre nossas vidas. Vamos estar orando para que o Espírito Santo venha tomar conta de nossas vidas. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Deus, Pai. Pai amado. Pai amado, em nome de Estamos na Jesus tua Cristo, presença, Pai amado, Senhor. eu sei, Espírito Muito Santo, obrigado, que Pai. Tua pessoas palavra foi necessitadas. pregada, meu Deus amado. Oh, meu Deus e meu Oh, Pai, eu sei, meu Pai Deus. amado, que tem pessoas Que as que palavras não necessitam, voltam Pai. vazias, meu Deus Mas o amado. Senhor é Deus. Age, Pai, nesse lugar, meu Deus Tristeza. amado. O Senhor, Pai Oh, amado, é Deus que arranca a aleluia. tristeza e transforma Oh, essa tristeza em alegria, ó Pai. aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, Glorificado seja teu nome. não permita, Espírito Santo, Meu que Satanás, Deus. ó Pai, venha destruir Oh, o nosso aleluia. ministério. Que Satanás venha Deus destruir as poderoso, nossas vidas, Deus a nossa vivo. alegria da tua presença. Aleluia. Mas que o Senhor venha, Pai amado, Deus repreender poderoso. toda a bandeja do diabo, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, Vivo, Pai, Deus venha, Espírito poderoso. Santo, agindo sobre Oh, cada vida deste aleluia. lugar. Que o Senhor, ó Pai, Deus possa conceder poderoso, alegria. Deus. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa Aleluia. conceder paz. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa Aleluia. abençoar, Pai amado, a vida dos teus servos. Aleluia. Pai amado, ser cheio Glorificado do seu seja Espírito Deus. Santo, meu Deus e meu Pai. Aleluia. Eu te agradeço, Deus. Glória a Deus. Por Aleluia. esta palavra, por esta oração e pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está. Que o Senhor venha Aleluia. abençoar. E eu te agradeço por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus.
Glória a Deus, Amém. aleluia, Irmãos, amém. sou grato a Deus pelo privilégio de estar